Vamos em frente. Também existe, desde 2009, a norma técnica da ABNT específica para avaliação desse tipo de bem, que é a NBR 14653, parte 7. A norma, que eu já falei agora para vocês, detalha com muita abrangência os diferentes métodos e abordagens técnicas necessárias para podermos avaliar desde um simples sobrado preservado, como existem milhares desses núcleos urbanos, até uma igreja barroca. Outro parênteses, lá no painel tinha a professora Maria dos Anjos, lá da Europa. Eu falo para ela, escuta, ô Maria, lá é fácil, você tem propaganda de castelo à venda, tem o diabo a quatro. Aqui no Brasil é muito mais difícil. Ainda mais você estabelecer parâmetros de cálculo. Qual é a diferença que teria de valor um sobrado de estilo neoclássico para um de estilo eclético? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe. Qualquer estimativa vai ser chute. Porque não há elementos de mercado para você apurar isso com muito rigor. Lá na Europa tem, porque lá isso faz parte do dia a dia do mercado imobiliário de lá. Centro urbano preservado, na Europa, tem milhares, em todos os países europeus, é o velho continente. E que são muito bem aproveitados os imóveis lá, né? Eles sabem fazer o trabalho de restauro e de aproveitamento econômico com muita inteligência, tá? Então, para ela, eu falei, Maria, para vocês é fácil, mas para nós é difícil. Então, aqui eu vou mostrar como é que a gente tenta, mais ou menos, calcular o preço de mercado de um imóvel que seja, vamos dizer, potencialmente útil economicamente. Aqui está o Centro Histórico de Salvador, isso aí é o Terreiro de Jesus, ali atrás é o Pelourinho. E vocês estão vendo aqui à direita um bonito casarão colonial, onde está a loja da H. Stern, na esquina. Baita visibilidade. O texto normativo determina que os imóveis preservados mais comuns do mercado podem e devem ser avaliados pelo método comparativo direto. Pegar um imóvel preservado no Saara e você achar o seu valor de mercado não é difícil. Porque lá está tudo preservado e você tem um mercado corrente de compra e venda. Aí no Pelourinho, mesma coisa. Porém, essa loja ali da H. Stern, ela tem um quê a mais, né? Vocês vão de convir que ela está numa posição mais privilegiada, ela é de esquina e tal. Então, a norma técnica prevê o direito de chute. Você tem um direito normativo de chute até 15% da estimativa de tendência central, tá? Então, nós temos esse campo de arbítrio para botar mais 15% oficialmente no valor da loja da H. Stern, que está num casarão melhor, mais bem localizado, tá? Com essa sistemática, os avaliadores podem fazer seus laudos com confiabilidade de valor para a maioria dos imóveis culturais que estão disponíveis no mercado dos centros urbanos. A maioria está para aluguel. A maior parte do trabalho desse tipo de imóvel é a avaliação de aluguel. Então, você vai trabalhar como se estivesse trabalhando com uma loja comum, porém, tomando uns certos cuidados. Por exemplo, se precisar de obra de restauro, você vai ter que deduzir ou compensar esse valor. Aí você não pode usar o campo de arbítrio, aí você tem que calcular mesmo e jogar, ver o custo disso e jogar, dividir ao longo do contrato, uma coisa do gênero, tá? Aí você vai ter que calcular, que pode até dar uma diferença maior do que 15%, tá? Porém, às vezes aparecem alguns casos raros de imóveis tombados com características construtivas especiais e que, para dificultar as contas, necessitam de restauro, reforma ou adaptações para que tenham viabilidade de uso, seja ele residencial ou comercial. Como, por exemplo, aí essa fazenda em Quissamã, que era de um barão da cana-de-açúcar do século XIX, que é em estilo neoclássico. O cara tinha bom gosto. Esse barão aí tinha bom gosto. Ele não fez por menos. Ele contratou um arquiteto europeu para projetar o casarão dele em estilo neoclássico.
que é o estilo do poder imperial brasileiro e do poder imperial francês, do poder imperial de vários países da Europa, dessa época, tá? O que fazer nesses casos complicados? A NBR 14653, parte 7, prevê para esses casos o método evolutivo, ou melhor, a seguinte conjugação de métodos. O avaliador pega o comparativo para o terreno, observada a limitação construtiva imposta pela legislação. Então, se você tem um preço de terreno com aproveitamento de 3 andares, o casarão tem 2, se você tem na região uma legislação edilícia para 3 andares, com um valor de mercado de X por metro quadrado de terreno, e o teu casarão tem 2, se não pode trocar esse andar que está faltando, vai ficar faltando, então você vai ter que compensar essa diferença a menos no valor do terreno, tá? E depois você pega o método do custo de construção para a apuração do valor da parte construída aproveitável, menos o custo das obras de restauração da parte ruim do imóvel. O que é isso? Você tem um casarão de 400 metros quadrados. Você pega o custo de construção do que seria isso? Uma construção num padrão equivalente atual, 400 metros quadrados. Aí você deduz o preço da obra de restauro que é necessária, tá? Aí você chega ao valor da benfeitoria. Tem o valor do terreno, você tem o valor da benfeitoria no Estado, e aí você agrega, se for o caso, a liquidez e o fator de comercialização, que pode ser maior, igual ou menor do que 1, vocês sabem disso. A soma do terreno mais a benfeitoria, se está o mercado bom, o mercado com boa liquidez em ascensão, vai ser 1,20, 1,30, 1,50, 1,60. Se o mercado estiver recessivo, vai ser 1 ou até menor que 1, 0,80. Quer dizer, o cara ter prejuízo numa venda de imóvel num momento de recessão. Isso acontece também, tá? Então, você tem a soma dos 2 valores encontrados, quer dizer, terreno e benfeitoria, e você, então, parte para o fator de comercialização e também agrega nesse valor as obras de arte que estão incorporadas ao imóvel. Chama-se obras de arte integradas ao imóvel. Esse é o termo técnico no IFAM e na legislação de um modo geral, tá? O imóvel que tem uma obra de arte integrada, ele tem um valor especial por causa disso. E você vai tentar calculá-lo. Como é que você faz esse cálculo? É um cálculo à parte. A gente fez o cálculo à parte do terreno. A gente fez um cálculo à parte da benfeitoria. Agora vamos fazer um cálculo à parte para somar também da obra de arte integrada. Você pode pegar, se por acaso for de autor conhecido, ou for objetos que tenham em leilão de antiguidades ou obras de arte, você vai procurar levantar esses preços de mercado nos leilões. Na Europa, isso é moleza. Nos Estados Unidos também. Você abre... Agora, no Brasil, é um tal de esconder jogo, você sabe disso, né? É um tal de esconder jogo, você tem que arrancar a força, a bodega do valor do dado. Nos Estados Unidos, você chega, olha, a diferença de ser avaliador na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil é que lá você, sentado no teu escritório, tu faz a avaliação de quase tudo. Só tem que visitar o imóvel para saber se ele está lá em pé e corresponde às características do documento, tirar a fotografia. O resto, você senta na frente do computador no seu escritório, você tem tudo. Você tem site da Prefeitura de Nova York ou da Prefeitura de Londres, com os laudos e com as transações realizadas de compra e venda no ITBI, tudo isso você rastreia tudo no computador. Você rastreia, além do FIPZAP, quer dizer, do que seria o equivalente de buscar corretores na internet, você tem facilidade de pegar dados oficiais, de laudos de autovistoria, inclusive, para ver o estado de conservação dos imóveis. Pô, isso tudo ali, na tua tela do computador. Aqui você vai buscar um dado, e também em obra de arte, quer dizer, você entra no site da Sotheby's,
Você vai ver os preços dos leilões de 10, 12 anos para cá, todos eles. Aí você quer procurar por artista, você bota o nome do artista, vão aparecer todas as transações do artista com seus valores. Tudo assim. Agora, se você chega aqui, entra no site da Soraya Caos, vai procurar ver preço. De uma Dagmar Saboia também, para tentar ver preço. Até sou amigo da Dagmar. Pode chegar, Dagmar, quanto é que vale esse troço aqui que você está vendendo? Mas eu posso chegar para ela e perguntar isso. Agora, quero ver alguém chegar lá, um profissional aqui qualquer aqui do salão, chegar para a Dag e pedir o preço. Ela vai, ótimo. Né? É difícil. Você vai ter que realmente buscar informações, às vezes, com colecionadores, que eles vão aos leilões e anotam. Pega um catálogo e anota os valores, porque o colecionador está de olho também, porque interessa a ele. Né? Então, você vai conseguir alguns preços assim, de obras de arte. Tá? Essa pesquisa pode ser pelos leilões, que é o que eu estou acabando de falar aqui. Né? E objetos da coleção publicados em site específico. Agora, você lá na Europa e nos Estados Unidos, você tem isso fácil. Você tem assim, instalou o dedo, botou no computador, está lá. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? A gente chega a esse ponto, né? A diferença que eu tenho notado é o seguinte: eu conheço país desenvolvido e conheço país subdesenvolvido. Principalmente latino-americano, né? Conheço a Argentina, conheço o Peru, conheço o Chile, conheço o México, conheço o Caribe. A diferença principal é que lá, nos países desenvolvidos, você tem a informação democrática, né, para todo mundo e confiável. Aqui você quase não tem informação, você tem que arrancar fórceps das informações e todo mundo assim, nem encolhe, ó. Todo mundo desconfiar de todo mundo. É a diferença entre as economias dinâmicas e as economias estagnadas que nós temos por aqui. Tá? Então, eu acho isso muito importante vocês saberem, porque as dificuldades, não só o método de como é que a gente consegue esses valores, mas tem que, às vezes, a dificuldade que é para isso. Tá? E também saber o seguinte: nesses imóveis especiais, o avaliador deve pesquisar preços que às vezes são difíceis, como eu acabei de falar, e efetuar cálculos de orçamento de obras de restauração com materiais e características de épocas passadas. Atenção! Vocês não podem restaurar um imóvel colonial com argamassa, quartzolite e pintar com tinta souvenir. Tá? Você vai ter que tentar buscar uma argamassa equivalente com cal e barro, etc., para recompor as partes danificadas, e você vai caiar de branco com cal. É isso que se faz, por exemplo, nos Arcos da Lapa. Vocês vão dizer, pô, mas isso dá uma trabalheira, a cada 5 anos tem que ir lá caiar tudo de novo, porque está tudo sujinho. O que é que eu vou fazer, meu amigo? Você não pode pintar com uma tinta acrílica, metalatex, o Arco da Lapa, tá? Você vai dizer, mas por quê? Porque perde uma coisa chamada as características do imóvel do passado. Passa a ser o que até, nesse ponto, até eu concordei muito com a colega do Ministério Público de Minas Gerais. Como é que ela falou? É o velhinho em folha. Chama-se velhinho em folha. Lá em Minas eles dão esse apelido nesse tipo de trabalho que fazem errado nos imóveis antigos. Velhinho em folha. Fica velhinho em folha. Hã? Sim, claro, é do passado, é. O saber fazer, toda essa técnica do saber fazer não se perde. Não se perde, exatamente. Precisa respirar, porque a argamassa de cal, não contenente de cimento, ela permite essa transpiração. Exatamente, do material, é. Não tem essa técnica. É. E está lá sem rachar. Se buscar, como é que era o capitão Alpoim, o arquiteto dele era um militar da época da colônia portuguesa, os Arcos da Lapa, é daqui. Né? E esse tipo de cuidado você encontra em vários lugares, na América Latina e na Europa, em outros não.
Há uma discussão entre os restauradores sobre o que pode e o que não pode fazer no imóvel tombado, né? Se você chegar, por exemplo, na Sainte-Chapelle e na Notre-Dame, o que você vai ver lá é muito bonito, mas não é autêntico da idade medieval que foram construídos. Teve uma intervenção no século XIX do arquiteto, me deu um nome, me deu um branco do nome dele. O Viollet-le-Duc, que era o arquiteto-chefe de Napoleão III. O cara tinha umas pirotecnias que ele aplicou no imóvel antigo. Aquelas gárgulas, aqueles diabinhos da Notre-Dame, são do século XIX, não são do século XIV nem do século XIII. Se você entrar na Sainte-Chapelle, que é linda, para mim é uma das construções mais incríveis do mundo. Se você entrar e olhar aquele colorido azul e dourado e tal, é invenção de Viollet-le-Duc. Então, existe uma briga entre o meio cultural específico de restauração desses bens sobre o que você pode, até que ponto você pode ir numa coisa e até que ponto não deve ir. Os que gostam de serem mais criativos, vamos dizer assim, citam muito Viollet-le-Duc e os casos da Igreja de Notre-Dame e da Sainte-Chapelle que ele fez. Ah, sim, tem a cidade de Carcassonne. A cidade de Carcassonne, no sul da França, é quase o castelo da Cinderela. Aquilo ali foi feito também por Viollet-le-Duc no século XIX. Dá uma pinta de que é do século XIII, XIV, mas não é, não. A maior parte da cidade foi feita da telha criativa do arquiteto francês Viollet-le-Duc. E não na realidade do século XIII, XIV. Tem outros casos também, o caso da cidade de Dresden, na Alemanha. A cidade de Dresden, na Alemanha, sofreu um bombardeio aliado. É uma cidade barroca, era uma cidade barroca linda, tá? Na Alemanha, do século XIII, XIV, XV, XVI, XVII também, tá? Tinha toda o auge do barroco. Ela foi praticamente totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial com um bombardeio. E aí os alemães, recentemente, praticamente para, vamos dizer assim, dar o troco, entendeu? Que somos agora um país bom, forte, e vão reconstruir Dresden. E no computador, pegaram toda a iconografia que tinha, pegaram os pedaços de pedra que sobraram, que estavam lá guardados, uma pedrinha aqui, outra pedrinha ali, outra pedrinha lá, né? E foram montando catedrais barrocas, ruas inteiras, quarteirões inteiros barrocos. Agora, é o tal do novinho em folha. Não deixa de ser. Pode até ter uma justificativa, até moral para fazer isso, eu acho até que os alemães têm, de fazer esse novinho em folha. Por quê? É velhinho em folha. Por quê? Porque eles estão dando um troco do que perderam numa guerra. Tá? Eles deram um troco para o mundo. Não, eu vou reconstruir Dresden porque era o meu orgulho do meu passado. E reconstruíram, mas só que é o velhinho em folha. Tá? Então, preste atenção. Quando vocês estão trabalhando com um imóvel preservado ou tombado, vocês têm que tentar guardar as telhas, limpá-las como está ali, entendeu? Fazer coisas do gênero, usar a argamassa apropriada para o substrato, para a base, né, que está sendo restaurado. Vocês não devem utilizar qualquer material, entendeu? Num tipo de trabalho desse tipo. Temos assim que as avaliações de imóveis antigos se apresentam mais trabalhosas que as dos demais imóveis, exigindo atenção e conhecimento do profissional na área cultural, e que deverá também ter uma postura crítica sobre o mercado específico desses imóveis, posicionando-se acima de opiniões e interesses que venham a criar vieses nos seus cálculos.
Isto é fundamental para que o resultado do seu trabalho seja viável e real. Eu vou mostrar aqui para vocês o que vale por 10 aulas de ética de trabalho profissional nesse quadrinho aqui. Você tem 2 métodos de trabalhar na nossa profissão. O método da esquerda, que é o método científico, e o método da direita, que é chamado método criacionista. Isto é, eu quero ganhar, eu acho que é isso, vamos criar uma meia-verdade para tentar faturar mais. Costuma, depois de algum tempo, a dar caca, o lado de lá, tá? Vide vários casos, inclusive agora na história recente. Nossa, né? Por exemplo, o caso da refinaria de Pasadena. A refinaria de Pasadena, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem primeiro avaliou aquela refinaria foi um colega nosso chamado Jackson Guedes, da Petrobras. Ele trabalha no quadrinho da esquerda. É um excelente profissional de avaliação. Ele avaliou, na época,